Conectando Vidas no Ar, e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com Larissa Barata. Ela vai contar um pouco da sua trajetória, dos tombos iniciais nas quadras, até os seus saltos mais importantes dentro e fora da ginástica. Então, Larissa, seja bem-vinda ao Conectando Vidas. É um prazer vir te receber aqui. E antes de tudo, eu quero dizer, eu sempre fui sua fã, viu? Somos quase da mesma idade, mas eu lhe acompanhei. Obrigada, Sueli, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha história dentro do esporte. Uma história que eu me orgulho muito. Foi uma história de muita dedicação, né? Um esporte que começa muito cedo. Isso. Então, a gente amadurece antes da hora. Mas foram momentos inesquecíveis, momentos que eu carrego hoje dentro do meu coração, dentro da minha memória, e que eu tento repassar para os meus filhos também. Que bom. Então, assim, eu vou ler, porque são muitas coisas, então eu fiz um resumo aqui, viu, gente? Olha, Larissa Barata é um verdadeiro exemplo de talento, disciplina e paixão pelo esporte. Uma das grandes referências da ginástica rítmica brasileira. Larissa foi hexacampeã brasileira, conquistando títulos consecutivos de 1998 a 2002, um feito impressionante que colocou o nome dela entre as maiores do esporte. Em 2001, ela brilhou no cenário internacional ao conquistar o título da Copa Quatro Continentes, representando o Brasil em todo o talento que sabia mostrar nas competições. No ano de 2003, Larissa alcançou mais uma grande realização ao integrar a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, passando a disputar ao lado das melhores atletas do país. Confere? Confere. É muita coisa, viu? É muita coisa, num tempo muito curto. Muito curto, muito verdade. Curto. Só que aqui nós falamos um pouquinho do esporte. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar. Mas eu quero assim que você diga como está a Larissa hoje, o que ela faz, se tem filhos, continua trabalhando na área de esporte, como é que está hoje? Bom, Larissa está um pouco mais velha. Bonita, obrigada. Tenho 3 filhos, né? Tenho o Pedro de 12 anos, João de 10 e Ana Cecília, que tem 6 anos, vai fazer 7 agora em agosto. Trabalho na área, né, de educação física, sou formada em educação física, licenciatura e bacharelado, desculpa. Trabalho na área de esportes, eu acho que não seria diferente, né? Entreguei a minha infância, a minha adolescência toda para o esporte, então é uma paixão de muitos anos. É verdade. De uma vida, na verdade, de uma vida. Então, sou da área de esportes, comecei a trabalhar com 18 anos, fui trabalhar na área de ginástica rítmica mesmo, que é a área que eu amo de paixão, por isso que eu fiz educação física. Mas hoje eu sou coordenadora de esportes no CCPA, saí um pouquinho da sala de aula, estou vivendo uma nova experiência. E tô gostando bastante dessa experiência de tá podendo orientar, né? De tá podendo ajudar na gestão da escola, enfim, tá muito legal. Que bom. E você me falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Você tem 3 filhos. Sim. Então eu já vou para a pergunta de mãe, viu? Eu tenho 2. Como é que a sua relação com seus filhos com relação ao esporte? Você tem uma cobrança que eles se destaquem no esporte que eles fazem? Eles são obrigados a fazer? Como é? Então, lá em casa é obrigação estar em algum esporte. Cada um escolhe o seu esporte, né? O que mais se identifica, o que sente prazer em estar fazendo. Porque realmente eu sou cria do esporte também. Isso. E eu acredito muito nessa conexão do esporte com a educação, né? Eu sou fruto disso, de uma família maravilhosa, uma família que
que me educou e deu o máximo que eles podiam dar, né, para a minha formação. Mas também eu tenho um complemento junto com o esporte ali, que também foi fortalecendo tudo que eu ia aprender dentro de casa. Então, somou muito. Eu acredito muito nisso. Então, lá em casa é obrigado a praticar algum esporte, mas não é obrigado a se destacar, né? Eu acho que cada um tem a sua história. Às vezes, não é nem a vontade deles estar se destacando, mas está em movimento, enfim. Só que é filho de peixe, peixinho então, é. Eu ia perguntar da menina. E acaba que os três são muito competitivos, né? E gostam de praticar esporte mesmo. Então, cada um foi, na verdade, escolhendo, experimentando vários esportes e escolhendo. E é isso, aqui eu tô do lado deles, né? Foi assim que meus pais fizeram comigo. Então, se eles quiserem escolher mesmo se dedicar ao esporte para colher frutos dele futuramente, eu vou estar do lado para apoiar. Mas se não for esse caminho, também vou estar do lado ali, incentivando sempre a prática esportiva. Só são obrigados, né? Quando eu falo obrigado, não é uma imposição, sabe? É porque eu sei do que o esporte traz de positivo para a vida. Então, a gente fala de uma boa saúde, evitar muitas doenças como obesidade, a própria depressão, disciplina, né? Foco. Então, assim, a gente consegue, ensina disciplina, foco. Então, a gente, no meu entender, tem muito mais coisas positivas a agregar para a vida deles do que negativa. Isso. Então, quando eu falo que é obrigação, é porque eu acho que se eu deixar também eles em casa, eles fazem o dever e ficam lá, a banda voou, né? Então, acredito que quando chegar nas fases mais difíceis, que é a adolescência, né? A gente sabe que é bem complicado. Isso. Então, eu acho que quanto mais eu prendo eles nos esportes, mais difícil fica das coisas ruins que a gente vê que acontece na vida mesmo chegar até eles. Então, acaba sendo, assim, um alívio para a mãe, né? Bom, é verdade. E é bom, esporte é vida para mim. Eu amo esporte também. Mas aí vamos ao esporte agora com relação a Larissa. Como foi que começou o seu interesse pela ginástica? Então, eu sou baiana, né? Nasci em Salvador e lá eu praticava ginástica artística. Mas foi muito pouco tempo. Na primeira apresentação, minha mãe me tirou. Minha mãe me tirou porque ela viu as outras meninas assim e ela achava que era muito difícil, que era muito perigoso. Então, ela acabou me tirando. E aí, foi quando meu pai decidiu vir morar aqui em Aracaju, né? Eu tinha 8 anos, quando os meus pais vieram pra cá. E eu já fui matriculada no Colégio Arquidiocesano. Então, comecei a estudar e tal. No final do ano, eu vi uma apresentação. E essa apresentação encheu os meus olhos. Então, eu cheguei em casa falando, mãe, eu quero fazer aquilo. Eu nem sabia o que era, na verdade. Eu falei, eu quero fazer aquilo. E aí, lá na escola, a série que eu estudava não era permitido fazer parte da equipe. Então, segui o ano, virou o ano e tal. Foi quando a minha técnica, né, fez uma seletiva, meio que, acho que escondida, assim, enfim. E deu mais de 100 meninas no ginásio. Nossa! E eu sempre fui muito tímida, então eu fui lá pra trás e fiquei fazendo os movimentos lá atrás. De repente, ela selecionou poucas meninas, acho que foram 8 meninas selecionadas, assim, de 100, 8 foram selecionadas. E a minha mãe recebeu o comunicado dizendo que eu estava sendo, que eu tinha passado na seletiva e que eu estava sendo convidada para entrar para a equipe de treinamento. Então, assim, eu não passei por escolinha, nem nada disso. Eu já entrei na equipe de treinamento. E no mesmo ano eu competi no Campeonato Sergipano. Na primeira etapa fiquei em 6º lugar. E na segunda etapa, que foi no segundo semestre, eu já me consagrei campeã. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Eu falo assim que a minha carreira esportiva, pra mim, parece assim, a passagem de um cometa, sabe? Tipo, foi rápido, intenso e até difícil de entender o quanto que isso passou, né? Tão ligeiro. E aí, no outro ano, eu fui pro Campeonato Brasileiro e já fui vice-campeã brasileira.
Então ali eu acho que minha técnica percebeu que ela tinha uma criança realmente talentosa para o esporte e ela começou então a correr atrás de cursos para melhorar a questão técnica dela, para ela poder lapidar melhor o talento que havia em mim, né? Então no outro ano eu já fui campeã brasileira e aí foram 6 anos consecutivos. E como foi assim a experiência, como você disse, campeã brasileira, de subir no pódio? Não é essa emoção, assim, foi tudo muito rápido, como Sim. você diz, né? De uma menina que estava ali achando bonito e de repente você estava no pódio representando o seu país. Como foi isso? Se eu disser pra você que eu tinha consciência daquilo tudo, eu realmente não tinha. Na verdade, eu era uma criança que amava treinar, que amava estar dentro do ginásio e amava praticar aquele esporte. Então, assim, as coisas foram acontecendo ao longo dos anos, né? E dizer assim que eu tinha uma noção do que estava acontecendo, eu vou estar mentindo. Eu não tinha noção nenhuma. Até porque naquela época era uma época também que a gente não tinha muita informação, né? A gente não tinha a internet que a gente tem hoje, as informações não chegavam, então eu sou do tempo da fita cassete, né? Filmar uma competição, essa fita só chegava, tipo, meses depois na nossa mão. Então, hoje a gente tem informações muito rápidas, a gente consegue ver o nosso concorrente muito rápido na internet, no YouTube, enfim. Naquela época não existia nada disso. Então, eu era uma criança também mais ingênua, vamos assim falar, né? Ingênua porque não tinha de onde tirar essas informações, a não ser se dentro de casa, dentro do ambiente familiar. Então, realmente, eu não fazia noção do que estava acontecendo, mas eu fui aproveitando cada oportunidade que eu tinha, porque eu amava realmente estar ali no ginásio e dedicando o meu tempo para a ginástica. Para a ginástica, né? E como era a rotina de treinos? Porque parece ser bem, difícil, né? É bem puxado, na verdade, né? No início, eu comecei já com três treinos semanais, né? 3 vezes semanais. Depois a gente começou com 3 treinos e 2 dias eram treinamentos físicos, né? Fazendo a preparação física. E aí, conforme os resultados foram chegando, eu comecei a treinar todos os dias, de segunda a sábado, até evoluir para 2 treinamentos por dia. Então, eu treinava de segunda a sábado. Segunda e terça eu treinava 2 períodos. Então, eu treinava das 7h30 da manhã até meio-dia. Aí eu almoçava na escola, já ficava direto para o treinamento ou para a escola à tarde, né? 1h da tarde. Saía às 5 horas da sala, voltava para o treinamento e ficava até 8, 9 horas da noite. Nossa. E assim, quais são os sacrifícios? Porque quem olha acha lindo, maravilhoso, mas que as pessoas nem imaginam que você teve que fazer nessa época. Tem alguma coisa assim que chama atenção? É uma vida muito sacrificante, né? Na verdade, é um esporte que inicia muito cedo. Então a gente fala, quando eu falo que eu perdi minha infância, é porque eu morei dentro de um ginásio treinando com responsabilidade de gente grande. Então, vamos lá, eu treinava 8 horas por dia, é o que uma pessoa trabalha todo dia para levar o sustento para casa. Então eu tinha uma vida de uma pessoa que trabalhava, né? Mas para mim não tinha esse peso de trabalhar, como eu já falei, eu amava estar dentro do ginásio, mas é uma vida cheia de renúncias, né? Renunciei à minha infância, à minha adolescência. Muitas vezes meus pais iam passar feriado em Salvador, né, com a minha família paterna, porque a família da minha mãe é toda sergipana, e eu ficava na casa da minha técnica porque eu tinha que treinar. Então, assim, foram muitas renúncias mesmo, fora outras coisas que vão acontecendo, que hoje, né, a gente... Alimentação, Larissa. Alimentação, eu não tive acompanhamento de nada, então eu não tive... Era uma época que era tudo no achismo, né, muito no achismo. Então eu não tive nutricionista, eu não tive um ortopedista, tô falando assim, como parte da equipe de preparação do atleta, né? Hoje a gente sabe que isso é necessário, então a maioria dos locais já tem toda essa estrutura, né? Fisioterapeuta. Então, quando acontecia alguma lesão, alguma coisa assim, a gente tinha que estar correndo atrás de alguém que pudesse atender. Então, a gente... Claro que nessas horas a gente foi fazendo muitas amizades, então eu tive muita ajuda de Marcelo, que era da Clínica Equilíbrio, de fisioterapia, que fornecia o serviço dele de graça, né, para me ajudar. Mas isso já foi, assim,
muitos anos depois que vieram muitos resultados. Né? Até a minha própria escola, o Arquidiocesano, eu só fui ter bolsa dentro da escola, bolsa integral, quando eu fui 3 vezes campeã brasileira. Nossa! Então, assim, é uma vida realmente difícil, é um esporte doloroso, a gente sente dores, né? E não é dores musculares, não é só dor muscular que a gente sente. Então, a gente trabalha muito com flexibilidade, se força muito para adquirir a flexibilidade, que não é uma flexibilidade, vou usar entre aspas, normal, né? Porque a gente tem que ter uma hiperflexibilidade para poder ficar os movimentos mais amplos, mais bonitos, mais leves, né? E mais dinâmicos também. Então é um esporte difícil, não é um esporte fácil, mas eu amo. É lindo de ver, mas é como você falou, a ginástica é um esporte também de alta pressão. Não é? Sim. E como você lidou com isso? Teve algum momento que você pensou em desistir, mesmo gostando da ginástica? Vários. Eu acho que, assim, conforme eu ia tendo resultados, né, aumentava a responsabilidade também. Então, eu saía na rua e as pessoas já falavam assim, vai competir, vai trazer o resultado, né? Vai trazer o troféu pra gente. Então, havia essa pressão externa, havia essa pressão dentro de mim também, porque eu sempre fui uma criança muito perfeccionista, então eu nunca gostei muito de errar. Sempre fui uma criança muito disciplinada também, então o esporte reforçou essa parte muito, né? Porque o esporte faz isso, mas eu já tinha, então assim, reforçou ainda mais. Mas quando você pensava em desistir, o que era que te fazia continuar? Então, mesmo com toda essa cobrança? Tiveram situações e situações, né? Então assim, eu não lembro certo qual era a minha idade, eu sei que acho que eu tava na categoria juvenil, e aí tinha um campeonato sul-americano, eu já vinha de muitos anos, assim, num ritmo muito grande de treinamento, com dores articulares, né, na coluna principalmente, porque na minha época eu usava muita flexibilidade, e eu falei pra minha técnica que eu não queria ir pro sul-americano. E aí quando eu falei, ela cresceu o olho e falou assim, você tem que ir! Porque tem muita gente apostando em você, tem muita gente investindo em você. Tipo, eu só era uma criança, sei lá, de 12, 13 anos, que já estava cansada, na verdade, daquela rotina desgastante. E aí eu acabei indo pro Sul-Americano, acabei sendo campeã sul-americana naquele ano. E aí quando eu recebi o meu troféu e as medalhas, a minha técnica fez, e aí, gostou do resultado? Quer dizer... hoje eu analiso isso não muito legal, porque tipo, eu precisei passar por cima também de uma vontade minha naquela hora que não era estar competindo. E mesmo assim eu fui lá e trouxe o resultado, e escutar isso naquela época pode não ter significado nada, mas hoje eu fico assim, será que eu precisava ter escutado aquilo, sabe? Que parecia assim, tá vendo aí? Agora que você tá com o resultado, você gostou? E não é bem assim. Realmente eu tava com o meu corpo muito cansado, com lesões na coluna. Lesões que eu falo não eram lesões graves não, mas eram inflamações que faziam doer muito e eu não conseguia mais fazer alguns movimentos. Então, assim, realmente, essa parte cansativa não passa na TV. A quantidade de vezes que a gente repete, a quantidade de vezes que a gente chora durante o treinamento, chora porque não consegue fazer o elemento, chora porque tá cansada, chora porque não aguenta mais estar no treino. Mas também a gente sabe que esse é o caminho, né? E é isso. É verdade. Você falou aí de choro, dessas coisas. E quando assim, porque é normal que vocês ensaiem, a ginástica é uma coisa linda, né? A gente vê tudo muito certinho. Sim. Mas quando vocês planejavam uma coisa, quando você planejava uma coisa e a apresentação não saía como planejado, como era que você reagia? Então, naquela época não era passado para o atleta o planejamento em si, né? O planejamento técnico.
Então, o que eu recebia no treinamento era: repete tal elemento não sei quantas vezes, repete não sei o que lá, sei lá, 20 vezes. Você tem que passar na música 3 vezes perfeito. Enquanto você não passar 3 vezes perfeito, você vai ficar repetindo na música até sair. Então, eu já sabia. Esse eu sabia. Agora, o planejamento geral, né? Eu não sabia o que é que se passava. Não era falado muito isso na época, né? Uhum. Enfim. Eu tive a sorte também de não ter tantas competições que não saíram conforme o esperado, na verdade, né? Tem um que ficou muito na minha cabeça, que foi o Pan-Americano de Santo Domingo em 2003. Que eu estava cotada a ficar entre os 3 primeiros lugares e tentar a vaga do Brasil para as Olimpíadas de Atenas pelo individual, porque eu sempre fui do individual. E assim que eu cheguei em Santo Domingo, eu peguei cachumba. Nossa. Então eu fui pro hospital, lá eu fui medicada lá, fiquei sem treinar. Então tudo isso fez com que o meu rendimento também caísse. E durante a competição, acho que eu tava em segundo, em terceiro lugar, alguma coisa assim. E aí, quando eu lancei a fita passou pela minha mão. E eu lembro disso até hoje, porque ficou em câmera lenta, assim. Eu vi a fita indo embora em câmera lenta. E aí, eu fiquei em 4º lugar geral. Essa competição em específico, eu lembro muito bem, porque quando eu cheguei em Aracaju, eu não queria descer do avião. Não pela perda em si, de não ter trazido medalha. Não era isso. Era o medo que as pessoas iriam falar quando eu saísse na rua. Entendeu? Porque eu saía e as pessoas faziam assim: ai, vai trazer medalha, ai, não sei o que lá. E dessa vez eu não tinha trazido. Exatamente. Então eu fiquei assim: eu não quero descer do avião. Eu não quero descer do avião. O que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Eu ficava pensando nisso, né? Mas acabei descendo do avião e tal. Então foi tranquilo. Mas não tive acompanhamento nenhum psicológico para poder trabalhar todas as questões que envolvem, né? A frustração, o perder, né? Isso, enfim, não tive isso. Foi muito na minha criação mesmo e no que eu fui aprendendo todo dia. Você falou uma coisa interessante. Hoje nós estamos tendo muito trabalho com as crianças. Elas não querem, não aceitam se frustrar. Perder. Não aceitam se frustrar e, de certa maneira, tem alguns pais que estão apoiando isso. E isso eu não sei se a minha percepção pode estar 100% correta, né? Eu acho assim que o dia a dia tá tão corrido e os pais cada vez mais ausentes na vida dos filhos, tentam compensar, que acabam compensando nisso. Não tem outra forma de eu pensar, né? Eu tive uma mãe muito presente, eu tive um pai que trabalhava muito, mas ele tinha coisas que ele não abria mão. Então, meu pai não abria mão de almoçar em casa com a gente, né? Com a minha irmã e comigo. Meu pai não abria mão de me levar para o treino, nem de me pegar no treino. Então, assim, eu sempre tive pais muito presentes, apesar do corre-corre do dia que a gente sabe que existe e sempre existiu. Claro que com o passar dos anos isso vem piorando bastante, né? Mas eu só consigo entender dessa forma, que é uma maneira de compensar a ausência da família, muitas vezes, né? Ou também, muitas vezes, a família acha que tá dando aquela atenção e, no fundo, não tá olhando pro que realmente importa. Então, assim, essa questão é muito verdadeira e a gente vê todos os dias nas escolas, em todas as escolas. Acho que seja ela pública ou particular. É uma coisa que tá sendo muito difícil de se trabalhar. Mas a nossa profissão é essa, é educar, né? Educar. Então, a gente vai remando contra a maré, muitas vezes. Para ir ensinando que frustração faz parte da vida. Né? E a tristeza também, claro, não pode virar uma coisa profunda para virar uma depressão, né? Mas a tristeza, ela faz parte. E a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente fica mais triste do que feliz. Os momentos felizes, eu falo, passa muito rápido, né? E os desafios da vida acontecem muito mais vezes. Então, a gente se depara com mais problemas. A gente tem que solucionar da melhor forma possível. Nem sempre a solução é o que a gente gostaria.
né? Mas é o que cabe naquele momento. Então a gente vai ali contornando a situação. A nossa geração, né, é perto da sua. Mas é isso. Porque eu também trabalho em escola e a gente se preocupa com o que está vendo. Né? Meu Deus, que tipo de geração? Não sabe perder, não pode se frustrar, não pode receber um não. E como é que vai ser? Porque a vida, né? A vida o que mais dá a gente nãos. vai receber muitos nãos, né? Muitos nãos. E aí é onde realmente o esporte ele ajuda muito. Na verdade, é só o esporte que ensina. Porque a aula de matemática não vai ensinar isso para a criança. A aula de português, a aula de ciências, não vai ensinar eles, sabe? Isso. E o esporte ajuda na socialização, a lidar com as diferenças, né? Isso, porque cada um é de um jeito. A gente tem que aprender a entrar em acordo. Tem regras para ser seguidas. Então, eu acho que, assim, o combo que o esporte, as aulas de educação física traz de benefício é muito grande. É verdade. E como, né? Se pudesse, eu digo, tinha que ter esporte para terceira idade. Mas tem. Mas tem, a gente faz agora mesmo, olha, eu passei 11 anos, desde que eu tive meu primeiro filho, né? Eu fiquei 12 anos. 12 anos sedentária. Treinei ali, GR um pouquinho ainda, depois que eu tive meu primeiro filho, mas acabou que não vingou. Então eu nem conto muito como atividade física, assim, porque não foi algo intenso, foi algo muito rápido, né? Muito passageiro, eu tentei voltar a treinar e tal. Mas eu passei 12 anos completamente sedentária e o ano retrasado, final do ano retrasado, eu fui experimentar correr e acabei me apaixonando pela corrida. Então eu tô realmente treinando a corrida desde o ano passado. Agora deu uma parada, porque eu comecei a sentir uma dorzinha no quadril e essa dor ficou persistente por 3 meses. Então eu fiz, não, o corpo tá pedindo pra parar um pouquinho. Vou continuar na academia fazendo fortalecimento, que é importante pra gente, né? Que a partir dos 40 anos a gente já vai perdendo massa muscular, e isso interfere depois na nossa velhice, né? Eu não gosto muito de musculação, não, confesso. Mas é necessário, né? Mas é necessário, então vamos lá. Eu tenho uma curiosidade. A sua visibilidade, na época que você realmente estava no auge, trouxe algum retorno financeiro? Nenhum. Porque eu pergunto isso porque as pessoas acham, né? Tá na mídia, tá, né, viajando, tá indo para outros países, deve estar com muito dinheiro. Não, a ginástica não me trouxe nada financeiro, na verdade. Eu nunca comprei um carro, nunca comprei um terreno, nem um apartamento, nem nada disso. Engraçado que na época, por eu aparecer muito na TV, né? Tinha algumas pessoas que paravam minha mãe na rua e falavam: olha, Cristina, tá bem de vida, né? Já soube que sua filha comprou um apartamento na 13. Minha mãe: é mesmo? Quem falou isso? O porteiro. Ainda falaram que era o porteiro. Então, assim, não, a ginástica não me trouxe nenhum retorno financeiro. Imagino que hoje, se eu fosse ginasta, seria completamente diferente, né? Porque hoje com as redes sociais, você fica mais... Se antes eu já tinha visibilidade, eu acho que hoje eu teria muito mais visibilidade. Na minha época também não tinha esses bolsas atletas que hoje tem. Então tem bolsa atleta municipal, estadual, federal. Mais empresas estão se interessando em patrocinar, né? Então hoje tá um pouco melhor, né? Nesse sentido, desse retorno financeiro. Mas na minha época não. Na minha época foi amor. Foi só a bolsa só mesmo na escola, assim, né? Só amor. É bom para as pessoas saberem isso, né? Porque acham que fez um pé de meia. E muitas vezes também acha que vai botar o filho, a filha no caso, fazendo ginástica, e que ela vai ter esse retorno financeiro. E GR é muito difícil, não é... Se no futebol já é difícil, né? Porque a gente mora num país muito grande, muitas crianças talentosas e o futebol tá o tempo inteiro em movimento. Quem chega lá, meio que
é a sorte de estar no lugar certo, com a pessoa certa, né? E entrar no mundo do futebol realmente para ganhar milhões. Mas a gente sabe que não acontece para todo mundo, né? Muita gente entra e sai e também não ganhou dinheiro nenhum. É verdade. E na ginástica ainda é muito mais difícil. Mas não é impossível. Hoje a gente tem as meninas da seleção que devem ganhar muito bem, né? Tem muitos patrocínios e tem os bolsas atletas, enfim. Ajuda. Então hoje já tá um pouco mais fácil. E qual é o conselho que você dá para aquelas jovens ginastas, né, que estão começando? Eu tenho uma sobrinha mesmo, Sofia, que é a coisa mais linda que ela faz também, ginástica. Qual é o conselho que você dá? Olha, o conselho que eu dou é que sonhem. Sonhem muito. Corram atrás de realizar seus sonhos. Nada nessa vida é impossível. Nada nessa vida é impossível. Eu representei o menor estado do nosso país, né, que é Sergipe, e eu consegui chegar até uma Olimpíada, que é o maior evento esportivo do mundo. A gente sabe que poucos atletas conseguem chegar lá, né, e eu consegui. Então, eu acredito muito que com dedicação, com amor, com entrega, a gente pode chegar onde a gente quiser. Então é isso que eu deixo de mensagem para todas as meninas e meninos que sonham em ser algo, que corram atrás, que não desistam, que as famílias apoiem também o sonho dos seus filhos, né? Que ajudem eles a conquistarem, porque tudo é possível. Larissa, você deixou, né, sua carreira muito nova, deixou com 18 anos. Houve um planejamento para isso? Houve uma preparação psicológica para você parar? Ou tudo aconteceu assim de repente? Olha, como eu já havia dito, na minha época eu não tive nenhuma ajuda psicológica, né? Nada. Sempre foi muito no achismo, por isso que eu sempre falei que eu fui cobaia mesmo, né? Fui um teste. Foi um momento muito difícil, porque eu saí com raiva, chateada da ginástica, um desentendimento muito grande, né, da minha parte com a minha técnica, da parte dela comigo também. Enfim, eu não gosto muito de ficar tocando nesse assunto, porque foi algo que me magoou muito enquanto atleta de uma vida inteira dela. Mas isso realmente aconteceu, esse desentendimento. Eu entrei em depressão, fiquei sem querer sair de casa. Engordei muito também, então, tipo assim, foi uma fase muito complicada pra mim e difícil mesmo, né? Mas, assim, graças a Deus eu sempre tive uma família muito presente e pais que sempre estiveram atentos, né, com os filhos. Então, assim, rapidamente a gente foi saindo disso, só que é como eu falo, naquela época não se conhecia muito sobre depressão, uma síndrome de pânico, né? A gente não entendia isso. Então, meus pais foram tentando ajudar da forma que eles achavam que era possível naquele momento, mas não foi fácil. A trancos e barrancos deu certo, né? Mas, quer queira ou quer não, a gente leva resquícios dessas coisas que a gente vive, né, pra vida adulta, enfim. Eu acho que é por isso também que eu nunca quis trabalhar com alto rendimento. Eu trabalho com esporte, mas nunca quis trabalhar de verdade com alto rendimento. E aí mostra também a importância da base familiar, né? Sim, com certeza. A família é tudo, tanto para apoiar, tanto para ajudar, tanto para mostrar para você, olha, minha filha, por esse caminho aqui não tá bom, vamos tentar ir para outro caminho. Então, graças a Deus, eu tive pais maravilhosos. Tenho, né? Tenho pais maravilhosos. Qual foi a média de tempo que levou, assim, de quando você saiu até você se restabelecer novamente? Eu não sei lhe dizer quanto tempo precisamente, mas demorou bastante. Demorou bastante porque o meu corpo mudou muito, né? Meu corpo era muito magro, né? Porque sempre tive que ser muito magra e tal. E aí, quando eu parei, eu tive o boom que a menina tem geralmente aos 12 anos, quando vem a primeira menstruação, né? Então, eu tive todo esse boom junto. Então, foi depressão, corticoide por causa da coluna, veio a questão
dessa parte hormonal toda que acontece na mulher, né? E não foi um processo muito fácil não de lidar. Demorou um pouquinho, mas eu tive pai, mãe que me ajudou, uma amiga muito especial também, Renata. Ela ia na minha casa, ela me tirava de dentro de casa porque eu não conseguia sair. As pessoas olhavam pra mim e ficavam comentando: nossa, olha, aquela ali é Larissa Barata, nossa, como ela tá gorda. Então eu escutei muito dessas coisas, né? E as pessoas não têm noção do que está acontecendo, né? Não tem noção nenhuma, pessoas. Que a gente pode estar passando por um processo frágil, um processo difícil, né? Enfim, mas também não iam adivinhar. A gente vive num mundo que julga a gente o tempo inteiro. Então, se a gente tá muito magro, sempre tem o que falar. Se a gente tá com o corpo um pouco a mais, sempre vão falar. Se a gente é de um jeito, fala. Se a gente é de outro, falam também. Então, a gente aos poucos vai lidando, aprendendo a lidar, né? É verdade. Mas assim, você, para aquelas pessoas que te conhecem, você ainda continua sendo inspiração. Entendeu? Então, assim, quais sonhos você ainda, ou metas que você tem a perseguir dentro ou fora do esporte? Você tem algum sonho ainda que você diz, não, mas eu ainda quero conquistar isso na minha carreira, na minha área profissional? Olha, na minha área profissional eu quero continuar propagando o esporte, né? Eu não acredito que eu entreguei uma vida inteira para uma coisa e que agora eu vou deixar de fazer. Então eu gostaria de estar contribuindo muito mais com o esporte, mas de uma outra forma, né? Mas não como técnica, não como estando dentro das quadras. Eu quero tentar motivar cada vez mais as pessoas a se exercitarem. Veja, eu entrei agora no espírito de mostrar para as mulheres que são mães, né, que muitas vezes a gente sabe que a maternidade faz a gente se esquecer um pouquinho, né, e deixar a gente de lado por conta dos nossos filhos, e isso também faz parte, né, mas que a gente também entenda que a gente precisa tirar um tempo pra gente, porque se a gente estiver bem, se a gente estiver com saúde bem, nossos filhos vão ver que nós estamos felizes e eles vão ficar muito mais felizes também. Então, eu espero, hoje, com quase 40 anos, poder continuar propagando isso para as pessoas, principalmente para as mulheres. De repente, uma palestrante também, quem motivacional, sabe, né? Quem sabe, né? E se você pudesse voltar ao tempo e conversar com a Larissa lá do início, o que você diria para ela hoje? Uma pergunta difícil essa. Mas eu acho que eu falaria para ter um pouco mais de paciência, tentar não ser tão ingênuo assim, em muitas situações, né? Assim, ficar mais acordada para a vida mesmo, pro que tá acontecendo ao redor. Eu acho que seria basicamente isso. Mesmo passando por tantas fases difíceis e tantas coisas difíceis dentro do esporte, eu não me arrependo, hora nenhuma, de ter passado por tudo isso e ter vivido, né? A gente sabe que tudo é experiência na vida. E muitas coisas se modificam também para outras pessoas a partir do momento que a gente tem pessoas que vieram lá atrás e passaram por dificuldades. Isso. A gente sabe disso. Então, assim, com certeza, a estrutura que hoje a ginástica tem aqui dentro do nosso estado, muita coisa é graças às atletas que vieram antes. Com certeza. E aí eu vou me incluir nisso também. Então, assim, seria parabenizar, ia dizer, filha, mesmo com todas as dificuldades, você conseguiu. Né? Exatamente. Então eu sou muito feliz pelo que eu conquistei, sou muito feliz pelo que eu passei e sou muito grata, né, por todas as pessoas também que passaram na minha vida, porque eu vivi muitos momentos maravilhosos, muitos momentos difíceis também, porque não é fácil, como a vida não é fácil. Por isso que eu falo assim que o esporte, ele prepara realmente a gente para o que a gente vai viver,
né, na fase adulta muitas vezes. Né? A gente não vai verdade. encontrar um mundo cor-de-rosa, onde tudo é Pronto. maravilhoso, onde as pessoas são bondosas com a gente o tempo Não, inteiro. esse seria Então a o gente mundo vai ideal, encontrar pessoas não tão boas, pessoas que vão puxar nosso tapete, pessoas que vão fazer a gente ficar triste, mas que a vida continua e a gente tem que levantar a cabeça, se reerguer, continuar, e é isso. É verdade. Larissa, foi maravilhoso, viu, bate-papo com você. É que Deus continue te abençoando, né, nessa nova jornada, porque agora você inspira, né, fora das quadras, não é? Mas com certeza muitas meninas se inspiram em você. E agora eu quero que você deixe a mensagem final, aquilo que vier ao seu coração para o nosso público. A mensagem final é que eu sou uma pessoa muito grata a todo carinho, a todo o amor, na verdade, que eu sempre recebi de toda a população aracajuana, sergipana, né? É um estado que eu não nasci aqui, porém eu tenho o título de cidadã sergipana. Eu não gosto de dizer que eu não sou sergipana, porque a minha vida inteira e o que eu tenho de memória sempre foi aqui. Então é uma cidade que me acolheu muito bem, acolheu a minha família, meu pai, né, que é de outro estado, e eu sempre recebi muito carinho. Até hoje, a verdade é que por mais que o tempo passe muito, passou aí 20 anos, mas as pessoas ainda me param na rua, ainda falam que torciam muito por mim, que me assistiam. Então eu acho que isso é maravilhoso demais. Eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. Eu só recebo energias boas, positivas das pessoas. Então eu sou uma pessoa muito grata, muito feliz. Eu só tenho a agradecer mesmo por todo esse carinho, porque é isso, eu acho que a gente merece mesmo receber carinho de todo mundo. É bom demais, gente. É bom demais. Então, assim, nós estamos terminando nosso bate-papo. Muito obrigada, certo? Gratidão, né? Foi o que você acabou de falar, né? Você é muito grata e que nós também, né? Todo mundo aprenda a ser grato, porque só o fato de estarmos vivos, sim, né? Batalhando pela vida é um motivo de gratidão. Então, com certeza. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Viu? Eu que agradeço, Sueli. Muito obrigada mesmo por estar aqui à noite. Me dando essa oportunidade, né? De estar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha história. É muito gratificante. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é muito, muito especial para mim. Vai ser o 3º aniversário do grupo Mulheres Fênix, dia 23 de agosto. E será também o lançamento do meu livro Saia da Caverna. Um livro maravilhoso que conta a minha história e com certeza vai lhe estimular a seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. Vale a pena conferir.
E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma turma muito especial. Eles vão para Arlene e Isabela Fiel, que fazem aniversário agora no mês de agosto. E para as outras não ficarem com ciúme, vão para Isabela Prado, Nilma e Linda. Beijão para vocês! E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um ótimo final de semana. Fica com Deus!